Oi, agora sim. Boa noite, Tá Fábio, me- boa noite. É Boa que noite, tudo eu bem, estava no Valdan? desktop, tudo. É que eu estava pelo desktop, pelo web, né? Então acho que não dá Lá para não dá. conectar. Então eu vim para o celular aqui agora. É, tem que ser pelo celular. Lá no computador não dá certo. Eu não sei por quê. Você consegue assistir, mas você não consegue participar. Exato, aprendi agora. Bom, Aprendi agora isso. só para ficar uma coisa mais ordenada aqui, Valdan, vou te apresentar porque, embora as pessoas vão entrando aqui a todo tempo, isso aqui depois fica gravado no IGTV, né? Então, Certo. o Edson Luiz Baldan é, antes de mais nada, um grande e velho amigo meu, de longas viagens pelos sertões brasileiros, né, Baldan? E, Verdade, verdade. mas é um dos mais brilhantes pensadores do direito penal e processo penal no Brasil. É mestre doutor pela PUC São Paulo, pós-doutor por Coimbra, uma outra enxurrada de outras pós-graduação e curso, enfim, é um grande estudioso do direito penal e do processo penal. E eu, sob o meu aspecto, é a maior autoridade para falar de investigação defensiva. Né? Você estuda, eu acho que foi um dos precursores do estudo da investigação defensiva aqui no Brasil, né, Baldan? O primeiro artigo foi há 16 anos, né? Em 2004. Né? Pois é. Já Então, é um tema antigo, né? se tem alguém aqui com propriedade para falar, não apenas por escrever aqui, mas pelo tanto que você já pesquisou esse assunto ao redor do mundo, né? Então, não teria alguém melhor para falar dessa investigação defensiva. E eu queria, assim, te deixar totalmente à vontade para você ir jogando aí, e aí, se surgir alguma pergunta, a gente vai fazendo e vamos trocando umas figurinhas aqui. Não, Ah, legal, e Paulinho. Eu muito agradeço obrigado mesmo. por aceitar o convite, evidente, né, Baldan? Não, imagina, imagina. É um prazer para a gente poder rever o amigo, ainda que virtualmente, remotamente, né? E poder falar desse tema, né? Eu não tenho perdido oportunidade, onde tem me convidado, e onde não tem convidado, a gente também vai, né? Para falar sobre a investigação coletiva, porque para mim é uma ferramenta, assim, importantíssima, para mim a maior novidade no processo penal brasileiro contemporâneo, né? Já que a gente convive com o Código da década de 1940, e é um instituto que tem um potencial muito grande para utilização prática pelo defensor, né, pelo advogado. E não pode ser relegado ao ostracismo. Então a gente está tentando aí dar uma eficácia a uma norma já vigente, que é o provimento 188 do Conselho Federal da OAB. Né? Então ali eu tenho uma disciplina de como deve ser processada a investigação criminal pelo advogado. Então, já é um diploma que vai completar 2 anos, né? E a gente espera que o Instituto venha a decolar no Brasil, né? Que a gente venha assistir aí cada vez mais os advogados fazendo o que sempre fizeram, né? Que é coletando as evidências, as provas para a tutela dos interesses do seu defendido. Isso é próprio da lida advocatícia, né? Da defensoria também. Só que agora usando uma nova ferramenta, que é a investigação defensiva, dando um nome, instrumentalizando esse mecanismo especial que assim, tem uma larga aplicação em outros países, né? E eu não vejo motivo nenhum, eu escrevi isso, inclusive, não vejo motivo nenhum para vislumbrar que ele seja relegado a um desuso ou uma subutilização no Brasil. Né? Não há nenhuma razão para isso, já que a acusação e defesa e julgamento em qualquer parte do mundo são muito parecidas. Né? Eu tenho essa tríade. Né? Eu tenho alguém que vai julgar e que se debruça sobre os elementos trazidos por duas partes. Quando você tem algo parecido com um sistema acusatório. Né? Porque quando eu tenho um inquisitivo, aí o juiz também entra no jogo, né? Ele marca gol contra, né? Contra a defesa, claro. Perfeito? Então, esse instituto ele é próprio do modelo acusatório. Né? Então, no modelo anglo-saxão, ali desde sempre, né? Os escritórios de advocacia, eles sempre fizeram assim de maneira ativa, né? Eles sempre protagonizaram a sua própria investigação criminal. Eles não ficavam aguardando o encerramento do trabalho da polícia para só então esperar
a acusação em juízo para lá tentar uma defesa que muitas vezes, ô Paulinho, você é advogado criminalista há tanto tempo, né? E a minha admiração por você é enorme porque é um dos grandes nomes da advocacia penal brasileira. Mas você sabe, muitas vezes você não consegue dilargar a prova, você não consegue ampliar a prova, né? Na fase da instrução judicial, em cotejo com aquilo que foi coletado pela polícia, né, na identificação das fontes de prova, na coleta de elementos de convicção. Muitas vezes é quase impossível, né, da maneira a depender do momento em que você chega nesse processo, você já não tem mais tempo e não tem meios. E aí a gente está ferindo, né, diplomas internacionais, a começar lá pelos diplomas da ONU e também pelos sistemas regionais de defesa dos direitos humanos. Eu preciso ter tempo e meios, né, para a preparação da defesa. E a gente não tem tido nem uma coisa nem outra. O indivíduo ele é surpreendido com uma denúncia, sem saber, muitas vezes, que existia uma marcha investigatória do Estado contra ele. Isso é impensável no modelo acusatório. Né? Se para mim, né, a visão correta do processo sim, né, com a maioria dos doutrinadores contemporâneos, com Fati Salari, né? Ele falou: o processo é o procedimento em contraditório. E para mim esse contraditório ele começa bem antes do recebimento da denúncia. Eu não vejo motivo porque aguardar, né, o recebimento da denúncia. Agora eu vou me valer do devido processo legal. Agora eu tenho direito à defesa ou ao contraditório. Não, isso deve existir desde o momento em que o indivíduo seja destinatário de uma imputação do Estado. Né? E isso acontece, desencadeado na fase da investigação preliminar. E hoje, né, onde todo mundo investiga, né, hoje todo mundo investiga, não pode o advogado permanecer nem inerte, né, nem inerte e nem inerme, né, sem ação e sem armas. Não pode. Né? O bom advogado criminalista hoje, ele vai para as trincheiras da investigação. Isso é inescapável. Eu preciso preparar, né, esses moços, essas moças que estão na academia agora, né, na academia de direito, obviamente, não como Paulinho, na academia de fitness, né? Também, né, Paulinho? Mas nós precisamos adaptar o ensino universitário, né, o ensino em nível de pós-graduação, para capacitar esses novos advogados, esses novos defensores. Eles vão ter que aprender a manejar essa ferramenta, ou serão, então, hipossuficientes. Eles serão hipossuficientes. E é preocupante, né? Porque isso é um desastre para o imputado, né? Aquela pessoa que está sofrendo a acusação, a investigação, se o advogado fica de braço cruzado aguardando o encerramento da investigação oficial, que muitas vezes não tem os olhos para a defesa. Ou não olha para os elementos de interesse da defesa com o mesmo interesse, com o mesmo amor. E por isso que o advogado tem que sair a campo. Né? E sim, ele tem que ser capacitado em criminalística, em criminologia. Né? Tá aí o doutor Paulo Somariva, né? Um grande delegado, hoje professor exclusivamente, e que tem se ocupado desse ensino aí no Brasil. Né? Então nós precisamos dessas ferramentas. Ele vai ter que estudar criminalística, criminologia, sim. Vai ter que saber medicina legal, sim. Ele vai ter que saber que exames requisitar, como contestar o laudo oficial. Né? Ele vai ter que aprender as técnicas de interrogatório, de coleta de depoimento, de investigação propriamente dita. Esse é o desafio. Essa é a nova realidade. Esse vai ser, aí, usando uma expressão contemporânea, né, o novo normal da defesa criminal. Eu não sei o que você pensa disso, mas assim, eu estou muito, muito animado com a ideia, né? A gente tem acompanhado aí em conversas com defensores públicos, com advogados, né? E isso está indo mais rápido até do que a gente imagina, né? Então, há poucos meses eu estive na Defensoria do Pará, né? Lá em Belém. E eu falei, eu vou falar aqui de um instrumento que vai causar surpresa, estupefação a eles, né? E não, tinha uma defensora pública lá, ela fez o curso de investigação defensiva pelo IBCCRIM, né, que anualmente está oferecendo esse curso, né, e ela falou: eu fiz esse curso e eu já estou aplicando isso na minha atividade. Vou colocar o carregador aqui, Paulinho, porque eu não esperava usar o celular.
Então não é um Tranquilo. instrumento que está assim, totalmente desconhecido. Não é, não é, né? De jeito Sim. nenhum. Né? Baldan, eu tenho percebido, eu até imagino que principalmente nesses últimos 2 anos, depois do provimento, né? Que aliás nem completou 2 anos, é em dezembro que ele completa 2 anos, né? Mas, primeiro assim, começam a ser de verdade utilizados. Porque investigação defensiva, nós sempre tivemos, só que poucos advogados se preocupavam com isso. E sempre assim, à margem da legislação, né? Sempre do seu jeito, sem nenhuma norma que orientasse. Com o provimento 188, passamos a ter, bem ou mal, ainda que extremamente criticado por algumas áreas do direito, né? Passamos a ter um regulamento da matéria. Mas o que eu tenho sentido, quando a gente trabalha na investigação defensiva, ou quando a gente faz um trabalho defensivo ostensivo numa delegacia de polícia, é que os delegados mais novos, em especial, eles têm recebido isso muito bem. Eles não criam empecilhos. Os mais antigos, eles são mais refratários a essa Sim. ideia. E toda vez que você vai lá e tenta contrapor alguma coisa ou apresentar algo novo, eles têm lá uma certa aversão àquilo. Os mais novos, não. Eu não sei se a própria academia da polícia já vai com essas novas orientações, mas eu tenho sentido uma recepção muito melhor dos novos delegados de polícia. Não, isso é verdade, Paulo, isso é verdade. Tanto é, né, um dado interessante é que eu fui convidado aí há alguns meses a integrar um grupo de estudos que foi criado na Academia da Polícia Civil de São Paulo, dentro da academia, né, para estudar os impactos da investigação defensiva na atividade da Polícia Judiciária, né? Então, ali eu tenho, participando desse grupo de estudos, advogado, defensor, promotor, procurador federal, né? Procurador da República, perdão, juiz estadual e federal, né? Eu tenho, assim, o sistema de justiça criminal ali reproduzido. E partiu, assim, da Academia de Polícia isso, né? Para mim foi, assim, uma grata surpresa. E os advogados mais jovens, né, assim, eu tenho muito orgulho, porque muitos deles assim, foram alunos meus na academia, né? A gente teve condições de começar a conversar já há mais de 10 anos, creio eu, com uma expressão que acabou sendo reproduzida, né? Que é a da devida investigação criminal, né? Ou da devida investigação legal. Porque a gente sempre estudou o devido processo legal. E a gente continuava repetindo, muitos continuam, né, anacronicamente, de maneira defasada, incorreta, a meu ver, mas continuam dizendo que o inquérito policial é peça inquisitiva, meramente informativa, de vícios intransmissíveis à ação penal, né, dispensável, etc. Então, nunca houve preocupação com esse estudo. E o que a gente tentou alavancar a partir da Academia da Polícia Civil foi isso, né? Foi assim a estruturação teórica da devida investigação legal. Isso é muito simples. É você pegar os princípios que devem permear o processo e transpor para a fase da investigação preliminar. Então foi isso. Então são esses advogados novos que estão abertos a essa discussão, né? E eu tenho lido algumas posições contrárias, mas elas não têm conteúdo teórico algum, né, Paulo? Elas não têm. São pessoas que desconhecem o Instituto, ouviram falar e falaram, não, o advogado vai investigar, o advogado virou delegado, né? E quando não é isso? Então a gente precisa ter humildade, às vezes, de tentar entender ideias novas, né? De tentar compreender esse Instituto. Ideias novas aqui, como eu disse, né? Porque em outros países Aham. isso existe há muito tempo. Então, em 1949, nos Estados Unidos, se falava: eu não posso ter o defensor nos calcanhares do investigador, né? Mas isso foi em 1949. De lá para Aham. cá mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Desde a década de Aham. 60, o direito ao advogado ele assim, religiosamente obedecido, né? Então, nos países que a gente tem observado em loco essa experiência, sim, os resultados, os proveitos são os melhores possíveis, né? E uma convivência absolutamente harmônica entre a polícia e o defensor. Até porque, na minha visão como ex-delegado que fui por mais de 20 anos, né? O exercício investigatório pelo advogado, ele em nada, em absolutamente nada, interfere
no trabalho de investigação policial, porque é uma investigação que ela é paralela. Exato. Ela não tangencia a investigação da polícia. Ela corre num curso paralelo. Ela é feita pelo advogado no seu escritório. E ponto final, né? Ele vai encomendar as suas perícias de um outro perito. Óbvio que ele pode continuar recorrendo ao Estado. Ele pode continuar utilizando o artigo 14 do Código de Processo Penal, requerendo diligência aos delegados, né, que vai realizar ou não segundo a dicção desse dispositivo, se ele entender que seja pertinente ou não, né? Ou então o advogado assume o protagonismo verdadeiro e ele instaura o seu inquérito defensivo no seu escritório, né? A semelhança do inquérito policial, mas com uma grande diferença. Que aí vem para acalmar os ânimos. Porque jamais, e esse foi um cuidado que a gente teve, né, quando defendemos isso no Conselho Federal da OAB, né, em Brasília, eu e o Gabriel Bulhões, colega advogado potiguar lá de Natal, né, porque isso nasceu de uma iniciativa de Natal, lá do Rio Grande do Norte, o mérito é todo deles, e um companheiro de luta que é o Gabriel Bulhões. Né, e aqui deixa, eu vou fazer aqui vou trazer uma informação. Eu já falei em outra oportunidade com o próprio Gabriel, no evento que nós tivemos juntos. Fui eu que te apresentei para o Gabriel no IBC Clean. Ele sempre, desde estudante, ele era sempre muito ativo e ficava lá no seminário, e queria isso, queria uma participação, queria coordenar departamento, etc. E ele tinha o sonho dele conhecer o Baldan. Eu falei, peraí, que isso a gente já vai ajeitar já. E eu te apresentei para ele naquela ocasião, dentro do próprio seminário. E a partir dali, ele voou, né? O cara tá indo super bem com o trabalho dele na investigação defensiva. É por isso que eu prezo, Paulinho, aquilo que a gente fazia há 18 anos, né? Mais ou menos, quando a gente saía andando pelo Brasil, né? E a gente ia lá e falava, né? Assim, quando você brinca com o colega dos Sertões, é verdade, né? Eu me lembro aquela vez que a gente foi falar em Barreiras, né? No sertão da Bahia. Coisa linda, assim, você falar para 600 alunos e alunas do curso de Direito lá no sertão baiano, alguma coisa fica. Então, eu fiquei, assim, muito, muito satisfeito, né? E, óbvio, a gente é ser humano, a gente tem vaidade, sim, né? Óbvio, né? Mas eu fiquei muito satisfeito quando o Gabriel disse, olha, essa ideia, né, de investigação defensiva eu não conhecia. Eu fui conhecer no IBC Crim quando eu vi a sua aula no laboratório que nós temos no IBC Crim, né? E o seu artigo, esse artigo que é de 2004, depois eu melhorei ele um pouco, né? Eu falei, eu nem sabia que existia isso. E aí ele levou isso para a seção, né, do Potiguar, né, do Rio Grande do Norte. E lá na subseção de Natal, eles tiveram a coragem de ir até o Conselho Federal. E até a gente, na primeira defesa que nós fizemos, o nosso projeto era muito mais ambicioso, né? E aí nós reelaboramos o texto, fizemos uma redação mais enxuta, que é praticamente essa que saiu no provimento 188 do Conselho Federal. Então nós fomos lá, tivemos a humildade de ouvir, né, assim, nas duas comissões de Direito Constitucional e de Processo Penal, as observações deles. Eles achavam que era muito ambicioso, que isso poderia trazer inúmeros problemas na aplicação prática, responsabilidades diversas para o advogado, né, ao assumir todas aquelas responsabilidades, e poderia, obviamente, gerar uma reação contrária dos demais subsistemas do sistema de justiça criminal, principalmente do Ministério Público, né, e também da Caixa dos Delegados, era esperado isso. Então, aí vem aquela grande diferença que eu dizia, né? Então, da maneira como ficou assim desidratada, né, a nossa investigação defensiva, ela não dá poder coercitivo nenhum ao advogado, né? Por isso que quando eu escrevo sobre o Instituto, eu falo que ela não tem uma coercibilidade direta. Ou seja, no meu inquérito defensivo, eu, advogado, no interesse do meu cliente, colhendo depoimentos, encomendando perícias, fazendo inspeções em locais, etc., requerendo, né, ou requisitando documentos em poder de particulares ou da administração, eu não tenho o poder de interferir nas liberdades de ninguém, né? Eu não vou pedir uma prisão temporária no meu inquérito defensivo, não vou pedir um mandado de busca e apreensão domiciliar, né? Eu não vou pedir uma quebra de sigilo telefônico, fiscal, financeiro, nada disso. Isso quem pode fazer é o Ministério Público, é a polícia nas suas investigações, ou as CPIs, né, que são os 3 mecanismos que a gente tem hoje
legais, né? Embora do Ministério Público careça de legalidade ainda, porque eu só tenho um diploma administrativo também, né? E é óbvio, pessoal, assim, já desfazendo o mal-entendido, né? Quando eu inicio uma investigação defensiva, o mais das vezes, eu vou fazer isso para atender aos interesses daquele que está na iminência de um indiciamento na polícia, né? De uma decretação de prisão temporária ou do recebimento de uma denúncia. E eu vou colher elementos de convicção, né, que se contraponham àqueles escolhidos pelo Ministério Público ou pela polícia e dizer, não, é descabido esse indiciamento, não é adequada essa medida de prisão temporária ou de quebra de sigilo, porque a verdade colhida é essa, né? Utilizando um termo impróprio, que é a verdade. Ou então o juiz, quando vai receber a denúncia, com base nos elementos contidos no inquérito policial ministerial, eu apresento o meu inquérito defensivo e o magistrado, que vai formar sua opinião jurídica a partir desse mosaico, vai ter acesso também às testemunhas que eu ouvi como defensor, às perícias, aos laudos que eu encartei, aos documentos que eu inseri, aos pareceres que eu fiz encartar ali no meu inquérito defensivo. E aí ele passa a ter, né, como no modelo italiano, 2 inquéritos para sopesar no momento de receber uma denúncia. E depois, na fase, obviamente, de instrução, eu preciso da investigação defensiva para colher os meus próprios elementos de prova, né, a serem já submetidos ao contraditório e ampla defesa. E você pode usar isso na fase recursal, né? Eu até assim, exagerando, mas dentro de uma possibilidade jurídica evidente, eu posso instaurar um inquérito defensivo em favor do meu cliente que já foi condenado definitivamente, que já cumpriu a pena e que já até morreu, né? Então, no caso de revisão criminal, a ação revisional, como ela não tem, né, um âmbito próprio de produção probatória, eu tenho que levar isso pronto para o magistrado, né? Esses elementos que vão autorizar a revisão daquela condenação, eles têm que estar contidos em algum lugar, eles têm que estar catalisados, documentados em algum lugar. Esse lugar é o do advogado, é o inquérito defensivo. Então, o mais das vezes, o advogado ele vai, sim, desencadear a investigação defensiva em favor do imputado, né? Seja ele mero investigado, indiciado, acusado, réu, condenado definitivo, né? Egresso, né? Mas é possível, né? E a gente foi buscar isso no modelo italiano, é possível que eu faça, né, esse trabalho investigatório em favor da vítima. Então, imagine que uma empresa foi vítima de um crime de estelionato muito complexo, né, a depender aí de perícia contábil, de auditoria. E eu estou falando de um caso concreto, né? E aí eu procuro o primeiro distrito policial da sede de São Paulo, sobrecarregado, com milhares de ocorrências. Não é que falte boa vontade aos meus colegas, né? Não é isso. É que eles estão sobrecarregadíssimos e com coisas, obviamente, muito mais urgentes que o patrimônio individual. E hoje, né, o estelionato corretamente aí, né, condicionado, na maioria das hipóteses, à representação da vítima, né? E está correto isso. Então, obviamente, que a polícia vai priorizar assaltos, né? O roubo que tem violência à pessoa, o homicídio, o estupro, etc. E aí o meu caso, né, lá da minha empresa, ele vai ficando postergado. E aí eu digo, poxa, mas por que eu vou ter que esperar aqui a marcha, né, investigatória da polícia se eu posso promover isso com mais celeridade? E eu posso, né? A empresa pode custear a investigação privada. Ela contrata aí um professor doutor de contabilidade, ele vai fazer um parecer, contrata uma empresa de auditoria, né? E eu construo eu levo esses elementos prontos para o delegado de polícia fazer o indiciamento, né? Ou para o promotor de justiça oferecer a denúncia, né? Então eu posso fazer investigação defensiva em favor da vítima. Eu posso fazer. E uma terceira hipótese, né, que é menos frequente, a parte civil interessada, né? Quando você estiver na assistência da acusação, né? Também pode ser feito. Então, apesar do nome inquérito defensivo, ele não é um contraponto da investigação policial, né? Não é o oposto, né? O assimétrico da investigação policial. Ele pode ser um paralelo e caminhar junto com a investigação oficial. Porque a gente precisa fazer uma reflexão, Paulo. O mundo não é mais aquele, né, em que foi escrito o Código Penal de 1940. Não é mais. Né? Nem a investigação poderia ser.
Então, quando você lê esse nosso Código de Processo Penal, eu não vou nem dizer aqui que o delegado pode decretar busca e apreensão domiciliar ali, incomunicabilidade do indiciado, né? Isso todo mundo sabe que não. Mas quando você lê esse código, você não encontra ali muitos elementos da nossa realidade criminal, né? E assim, rapidamente, hoje, assim, bem recentemente, a partir de 2015, embora, a meu ver, de maneira incorreta, né? Mas houve o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que pode o acusador, que é o Ministério Público, investigar, né? Que ele pode promover a sua própria investigação. Não é isso? Foi o que restou decidido lá no aquele recurso extraordinário, né? O 593.727 de Minas Gerais, em 2015. E depois outra coisa, né? Que foi uma feliz coincidência, eu sempre assinalo isso, que foi a Lei 13.432, ela é de 2017. E ela disciplinou, ela revogou o diploma anterior, né, que era uma lei de 1959, se não me falha a memória, mas ela veio a disciplinar a investigação pelo detetive profissional, né? E quando você lê com atenção essa lei, você vai ver que é o detetive profissional, é o nome que a gente dá ao investigador privado no Brasil, né? Ele pode participar de investigação criminal, desde que haja, obviamente, a contratação pela vítima, que o Estado não vai custear isso, né? Uhum. E o aceite pelo presidente da investigação, mas das vezes o delegado de polícia, né? A maioria das investigações, você sabe, é via inquérito policial. Então, olha só, nós tivemos, nessa última década, né? Além da investigação policial, a clássica, e foi assim que nós estudamos na faculdade, né? Nós tivemos o nascimento de mais duas espécies de investigação. A investigação ministerial e a investigação privada. Então, hoje, quando eu falo em investigação criminal, eu não falo mais de uma espécie, eu falo de um gênero. De um gênero. Sim. Um gênero que comporta várias espécies. A investigação policial clássica, a investigação ministerial e a investigação privada, né? E aí entra a quarta que nós queremos inserir, que é a investigação defensiva. Então, eu tenho 4 espécies de investigação, né? Do gênero investigação criminal. Agora, vamos ler com atenção esse julgado, né? Pegue lá o recurso extraordinário, né, o 593.727, e leia as razões, especialmente o voto do ministro Celso de Mello, né? Quando ele diz ali duas coisas muito, muito importantes para sustentar a decisão dele, no sentido de que o Ministério Público pode desenvolver, sob autoridade própria, a investigação criminal. Primeiro, ele diz: investigação criminal nunca foi monopólio do Estado. Nunca foi. 59, que é do detetive particular. Falou, então, já esteve nas mãos do particular desde sempre, né? Até é interessante que houve um decreto que veio regulamentar essa lei, né? E esse decreto ele foi além da regulamentação, ele quis restringir o trabalho do detetive profissional e acabou aí, via mandado de segurança, né? Sendo declarado inválido aquele diploma, né? E a segunda coisa que o ministro Celso de Mello diz, e aí todo mundo já ouviu falar disso, porque era uma razão sempre invocada por aqueles que defendiam a investigação pelo Ministério Público, que é a teoria dos poderes implícitos, né? Trazido lá do caso de Maryland, né? Da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é do século XIX. Eu fui ler isso, né? Falei, como que pode, né? Um caso aqui envolvendo um problema bancário do século XIX nos Estados Unidos pode, quando existia escravidão lá ainda, né? Quando existia segregação racial, servir para a intelecção, né, de algo tão complexo que é a investigação criminal no Brasil no século XXI. Mas foi usado, é um argumento que foi usado. E por essa teoria dos poderes implícitos, quem pode o mais, que é acusar, né, pode o menos, que é investigar. Se eu confiro, né, ao Ministério Público os fins, que é acusar, que é oferecer a denúncia, né, e implicitamente são conferidos os meios para exercício desse fim, que é a investigação. Embora eu vejo uma incorreção de fundo que é, para mim, assim, muito clara. Porque não são de mesma natureza as duas coisas, investigar e acusar. São coisas distintas, né? São coisas distintas. Até porque senão...
Desculpa, Valdan, mas até porque se partíssemos desse mesmo pressuposto, quem pode defender no processo poderia defender no inquérito também, né? Exato. E o juiz que pode condenar, ele poderia acusar também, porque julgar seria mais do que acusar, né? É, é, na verdade, são coisas de outra natureza. Tanto são de outra natureza que eu sempre cito isso, porque é um modelo, né? Porque eu estudei mais a fundo, por conta dos meus estudos mesmo, né? De pós-graduação, eu tive que estudar o modelo em inglês, né? Então a gente estudou o processo penal em inglês. E lá, em 1998, se criou a figura do Ministério Público, que não existia. Não existia. Então, a Inglaterra, com uma tradição assim riquíssima, né? Uma tradição jurídica riquíssima, os seus cases, até hoje utilizados, vêm lá do século XII, né? Que foi quando se criou o sistema jurídico de common law. Uhum. Ela não tinha Ministério Público até 1998, né? E por que se cria? Porque se acredita que, se passa a acreditar, né? Que quem acusa não pode investigar e quem investiga não pode acusar. Porque até então, na Inglaterra, quem acusava era a polícia. Então, a polícia concluía a investigação, pegava o relatório e ia até o juiz. E dizia ao magistrado, falava, olha, eu creio que eu tenho aqui indício de autoria e prova de materialidade desse crime. E o juiz analisava assim, de forma breve aquilo e falou, realmente, há elementos, né, para uma ação penal. E aí ele designava um advogado, né, que pode ser aquele início de carreira, porque lá tem o solicitor e tem o barrister, né? Então o Paulinho seria o barrister, né, que vai à Suprema Corte. E aquele que está iniciando a carreira é o solicitor, né, que começa lá nas delegacias de polícia, né, nas cortes municipais, né, as magistrates courts. E aí ele assessorava a polícia na acusação, ele fazia a acusação, né? E aí se cria o CPS, que é o Crown Prosecutor Service, Serviço de Persecução da Coroa, que é o Ministério Público, né? Uhum. Então não é verdade que acusar, né, e investigar sejam as mesmas coisas, e também não é conveniente que quem acusa investigue. Deve haver a separação das duas coisas. Mas isso já não me ocupa mais, né, assim, as preocupações acadêmicas, porque eu já tenho uma norma jurisdicional emanada do STF e ponto. E ponto. O que eu tenho que aguardar agora é uma lei, né, que venha disciplinar quais são os poderes e os deveres do Ministério Público a investigar, porque eu não tenho lei, né? Eu tenho, obviamente, a resolução lá do Conselho Nacional do Ministério Público, a 181, né, e depois a 83, 184, né, de 2017, que vieram disciplinar, mas é norma administrativa. É norma administrativa. E aí a gente responde uma crítica que se faz à investigação defensiva, né? Falar, vocês estão investigando com base numa norma administrativa, não tem uma lei. Eu falei, o Ministério Público está investigando com base no quê? Eu desconheço essa lei, a menos que nessa pandemia tenha saído uma lei e eu não tenha lido, né? Mas não tem lei autorizadora da investigação ministerial, não existe. Eles estão aí arrimados. Valdan, nós temos um projeto de lei em tramitação para regulamentar a investigação defensiva? Não temos, Paulinho. O que nós temos é o anteprojeto já, né? 156 do Senado, 8.045 da Câmara, já está pronto para votação, que é o projeto de Código de Processo Penal. E lá no artigo 13, tem, sim, a semente da investigação defensiva, né? Então, teria até uma longa história para contar, mas eu vou ser breve. Esse artigo 13 ele foi levado pelo professor Jacinto Coutinho, né? Professor titular da PUC do Paraná. Eu tive o prazer, né, de aprender muito o processo penal com o professor Jacinto. Eu tinha um grupo de estudos em 2005. A gente estava escrevendo um código de processo penal, né, um texto, um projeto, né? E o professor Jacinto ele foi convidado para a comissão do Senado que redigiu esse anteprojeto, que virou projeto, né? E ele fez inserir esse artigo 13. Eu estive por 2 vezes na Câmara Federal, né, na Câmara dos Deputados, e ali eu fiz a defesa para que eles limpassem o artigo 13, retirassem todos aqueles penduricalhos de parágrafos, incisos que eles tinham colocado, que desnaturava a investigação defensiva. Ali eles subordinavam o aceite da investigação defensiva à concordância do delegado. Então, o inquérito defensivo seria agregado ou não aos autos do inquérito policial a critério da autoridade policial. Aí mata a investigação defensiva. Como matou na Itália no início, né?
A lei italiana ela é de 2000, a 397, né? A lei 397 da Itália é de 2000. Mas antes, uma anterior, ela não foi utilizada, ela não chegou a ter eficácia exatamente por causa disso. Porque o advogado, ele desenvolvia toda a investigação e para isso chegar às mãos dos magistrados, passava pela mão do promotor. E o promotor, ele peneirava, né? Ele selecionava quais elementos ele queria. Ele não pode, né? Não pode uma parte escolher quais elementos de prova a outra quer apresentar diante do julgador. Isso é um absurdo, né? Nossa, É ilegal, imoral, antiético, né? É um absurdo. Ficou lá conhecido como teoria da canalização. Teoria da canalização. Baldan, E aí, uma nós lei de... teríamos Oi. assim, um exemplo, assim, um país que serviria de exemplo. Olha, se nós adotássemos um sistema parecido com a Espanha ou com a Inglaterra, afinando isso, aquilo, mas a gente teria um exemplo assim que funcionaria bastante aqui no Brasil? Então, os países que eu visitei, né, por conta da investigação da FISA, foram a Inglaterra, né, como eu disse, os Estados Unidos, né, também larga tradição, porque eles são tributários do sistema jurídico britânico, né? Não tem muita diferença. E aqui, vizinhos nossos, né, Uruguai e Chile, que tiveram reformas processuais com implantação do Sim. modelo acusatório puro. E agora, para mim, o mais interessante, né, e a inspiração nossa declaradamente nela, é a Itália. É a Itália. Porque a Itália, até 1988, ela era como o Brasil, né? Ela tinha um modelo inquisitivo. Ela tinha um modelo inquisitivo, né? Você tinha lá a figura do juiz inquisitor. E eles instauram com a reforma de 88, um modelo acusatório puro, né? Puro. E até a gente brinca com os advogados, né, com os colegas italianos, dizendo, olha, sabe o código Rocco, né? Aquele código fascista que vocês tiveram? Ele está muito Aqui. bem guardadinho lá no Brasil, a gente aplica até hoje, o Brasil está sendo muito bem cultivado, né? É uma triste realidade. É uma triste realidade, né? E olha só, Paulinho, não só pela afinidade cultural, né? Não só por esses antecedentes legislativos, né? Entre Itália e Brasil, mas uma outra coincidência histórica, né? Ninguém desconhece, né? E nem lá o mais famoso juiz negou isso, pelo contrário, né? Sempre fez questão de declamar, né? Que a operação brasileira Lava Jato ela foi inspirada nas mãos limpas italiana, né? Que se desenvolveu Sim. na década de 90, né? Então, quando chega ao final da década de 90, ela já está nos seus estertores, mais ou menos o que está acontecendo na Lava Jato no Brasil hoje, né? Uhum. Porque ali vai se perceber que, na verdade, aqueles maxi-processos, né? A condenação com base em indícios, e lá tinha uma barreira, né? Que era o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, coisa que a gente não tem aqui. Aqui chega no STF e acaba a história, né? E acaba a história. Infelizmente é isso. Uhum. Poderia ter sido pior na Itália se não fosse o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, né? E o que vai se perceber é que lá aconteceu condenações injustas, né? Suicídios, prisões ilegais, enfim, tudo que a gente está vendo acontecer aqui, né? E uma coisa que foi assim muito sentida pela classe dos advogados criminalistas, né? E aí o mérito da investigação defensiva lá é todinha, né? É todinho deles, foi de que eles tinham participado de todos aqueles processos, senão não haveria possibilidade de condenação até. Mas eles haviam participado de maneira meramente figurativa, né? Formalmente eles estavam no processo, mas eles não tinham poderes, na verdade, né? Para atuar de maneira decisiva na busca dos elementos de convicção, de prova para uma defesa efetiva. Eles eram figurantes no processo. E essas condenações já estavam lá assentadas desde a fase da investigação, né? Qual magistrado teria coragem Qualquer semelhança é de mera revogar a coincidência. condenação da mídia? É mera coincidência. É mera coincidência. Por isso que eu digo, é o momento, né? Então, quando tem isso que eu chamo de refluxo, né? Da operação Mãos Limpas na Itália, vem a advocacia criminal, que é a união das câmeras criminais italianas, né? A OAB italiana, e aí eles põem o legislador contra a parede. Por isso que lá até existe uma visão pejorativa, houve, né? De que esse inquérito defensivo na Itália ele nasceu para
defender o Berlusconi, né? Na verdade, não, porque ele foi um dos investigados, né? E aí o sentimento, né, de impotência do advogado, ele move o legislador. Então lá você tem uma alteração dentro do Código de Processo Penal, né, o que a gente espera, e depois um regramento, como nós fizemos aqui, só que aqui nós fizemos de maneira invertida, né, que é o Código Deontológico da Investigação Criminal. Então, o órgão de classe da advocacia italiana estabelece quais são as regras que eu tenho que obedecer. Por exemplo, eu não posso, no meu escritório de advocacia, ouvir uma testemunha que já foi inquirida na polícia, né? Não pode haver essa coincidência. Até porque, obviamente, investigação é coisa séria, mesmo que eu esteja sem o poder de coerção, como eu disse. Mas o advogado, se ele chama uma testemunha, uma vítima, né? E promove uma coação, ele vai responder por crime. Ele vai responder por crime, né? Se ele invade um domicílio para fazer a coleta de um documento ou a busca de uma prova, ele vai responder por crime, né? Porque a advocacia criminal nunca foi brincadeira, né? Nunca foi brincadeira. E agora eu tenho poderes mais amplos e também deveres mais pesados sobre o advogado, né? E ali, então, acontece, né, a modificação no Código de Processo Penal e mais essas normas éticas que foram ditadas, né? Você fala, mas no Brasil, então, a gente tem que esperar a lei. A meu ver, né, a lei, a norma jurídica já existe. E eu busco ela, né, isso eu tenho defendido, eu busco ela lá naquela norma jurisdicional que autoriza a investigação criminal pela parte acusatória, né? Pela parte acusatória. E o argumento, Paulinho, é o mesmo, exatamente o mesmo. A razão é a mesma. Quem pode acusar também deve poder investigar. Esse poder já está implicitamente conferido. E aí eu pergunto, o advogado pode investigar? Perdão, pode acusar? Pode duas vezes, né? O promotor de justiça, ele pode uma vez só, né? Ele só pode na ação penal pública incondicionada ou condicionada. Já o advogado não, né? Ele pode promover a ação penal privada, né, a propriamente dita, e pode promover a subsidiária da pública. Então ele pode acusar duas vezes. Então, na inércia do Ministério Público, ele vai exercer ali uma ação penal que é verdadeiramente pública, regida por todos os princípios da ação penal pública, né? Tanto é que não tem peripção, não tem desistência, ela é indisponível, né? E se o advogado pode investigar, pode acusar, obviamente ele também deve poder investigar. Então eu busco, né, a fonte normativa, né, a legitimidade, o autorizante legal para o exercício da investigação defensiva está em sede constitucional, né, na cláusula do devido processo legal. Aqui, né, o contraditório ampla defesa é óbvio, né, mas quando eu digo devido processo legal, está assim, muito evidente que aquilo que é dado a uma parte, no caso a acusação, né, não pode ser sonegado a outra, senão eu quebro esse princípio constitucional, né? Que é um princípio ético do processo, na verdade, né? Aquela expressão, as lanças de mesmo tamanho, né? A paridade de armas. Eu não posso imaginar, né, que num duelo alguém esteja com estilingue e outro com uma metralhadora, né, Paulo? Legal. Baldan, assim, de uma forma bastante objetiva, eu acho que até para facilitar para os novos advogados e tal, o que efetivamente pode o advogado dentro da investigação defensiva? O que ele pode fazer? Então, Paulo, ele pode muita coisa, né? Ele só não pode adotar medidas que tenham o condão de restringir direitos e liberdades individuais de maneira direta. Então, imagine que eu tenha sido procurado num caso mais sério. Isso aconteceu com o Gabriel. Uma vítima de estupro. Ela não recebeu o atendimento devido pela polícia local, né? Porque o suspeito era empresário, etc. E aí ela procurou o advogado, que começa a colher o depoimento dela, encaminha ela, né, a um médico ginecologista que faz lá o exame, né? E aí ele começa a colher o depoimento das pessoas que estavam no local, né? Aqueles que tiveram contato com a vítima, e ele faz um verdadeiro inquérito. E aí ele procura o promotor, né? E nessa situação, né, o advogado poderia até, né, pleitear ao Ministério Público ou ao delegado de polícia que requeresse ou representasse pela prisão temporária do investigado. Então, assim,
voltando a salientar esse ponto, a investigação criminal defensiva, ela não tem o poder de coerção direto, mas indireto tem sim, né? Indireto tem sim. Então, o advogado vai fazer tudo que a polícia, quase tudo que a polícia faz, né? Principalmente, Paulinho, é a coleta de prova subjetiva, né? Que é colher depoimentos, né? De vítimas e testemunhas, um campo muito, muito promissor, das perícias em geral, né? Essas perícias podem ser de qualquer ordem, né? Tanto no campo biológico, né? Uma perícia é, é, de exame de corpo de delito, né, em seres humanos, em animais, perícias ambientais, né, em acidentes de trânsito, num caso de desabamento, de engenharia, todas essas perícias complexas que, no caso de ser realizado por peritos oficiais, isso demanda tempo, né? E E muitas nos vezes crimes, o advogado ele nos pois não. crimes hoje que envolvem tecnologia também, eu vejo que as empresas Exatamente. privadas que fazem essa análise, elas estão assim muito mais aparelhadas e são muito mais eficientes que o próprio Estado também, né, Valdan? Sim, sim, com certeza. Como o exemplo que eu dei, né, que foi um caso concreto. Quando você precisa de uma perícia contábil, de uma auditoria, imagine a polícia fazendo esse trabalho. Eu estou dizendo que, como policial, eu precisei disso uma vez, fazer uma devassa num hospital, né? E eu tinha que pegar o perito criminal e ele ia comigo nas empresas fornecedoras de notas fiscais frias, né? E foi um trabalho, assim, exaustivo. Isso era possível porque, como era no interior, tinha essa disponibilidade do perito criminal, né? Então ele ficou à minha disposição, ele investigou junto comigo. Mas isso não acontece no dia a dia, né? Isso dificilmente vai acontecer. Já eu, advogado, posso fazer isso. Eu contrato uma empresa de auditoria, ela me traz um laudo pronto, né? Exato. Uma perícia financeira. Poxa, imagine que eu seja um servidor público acusado de ter recebido valores indevidos, né? Eu abro o meu sigilo bancário, eu jogo isso na mão de um perito contábil, e ele vai demonstrar todo o fluxo da minha movimentação financeira, os ingressos, né, as receitas, as despesas. Isso vai pronto, né, para Uhum. que não chegue ali por mera sugestão do Ministério Público, né, por inferência, aquilo seja entendido como ingresso ilícito no meu patrimônio. As perícias, como você disse, digitais, né? Digitais. E hoje, eu falo que o advogado pode fazer quase tudo, é porque é quase tudo mesmo, né? Então, se ele precisar, imagine que o meu cliente esteja sendo acusado de uma tentativa de homicídio ou de um homicídio, né? E ele está me alegando que a agressão não foi iniciada por ele. Mas as duas testemunhas ouvidas pela polícia indicam que sim, que ele foi iniciador. E essas testemunhas são amigas da vítima, né? Eu posso contratar um perito privado, perdão, um investigante privado, que a gente chama de detetive profissional, que tem a legitimidade por lei de fazer esse trabalho, né? É uma profissão regulamentada, e ele vai voltar lá aquele bar onde aconteceu a briga, né? E ele vai levantar quais eram os usuários que estavam ali naquele momento, ele vai entrevistar pessoas, né? E ele vai me trazer o nome e endereço das testemunhas para que eu possa ouvir no meu escritório. Então, é um trabalho de investigação muito parecido, muito similar com o que a polícia faz. Então, quando eu vejo assim, o subaproveitamento, né, em especial de peritos privados, e quanto eles poderiam contribuir para a melhor qualidade e quantidade da prova em juízo, né, isso obviamente é aterrador, porque quando a gente vê, Paulinho, alguém sendo condenado por um latrocínio, né, com base no reconhecimento pessoal, né, com uma testemunha circunstancial, uma pena que vai se aproximar de 30 anos. Isso, não que eu não queira ver um latrocida condenado a 30 anos, né? Não, não é isso, é que eu não quero ver um inocente em momento algum, né? Sujeito a um erro judiciário. Exato. E qualquer um de nós pode estar sujeito a um erro judiciário. Basta uma acusação irresponsável, infundada, assim, a literatura forense é pródiga disso, né? Quantas pessoas condenadas injustamente pela. Não vou dizer que seja por má fé do julgador, não, é pela penúria da prova, mesmo que chegue até o julgador. E muitas vezes Então, ele é mas premido por é outras o que eu circunstâncias. eu Pois estava não. eu tava pensando.
na realidade, a polícia, pela sua estrutura, pelas condições de trabalho, ela é muito precária. Ainda que tenha melhorado muito, ela é muito precária. E se nós pegarmos assim casos de grande investigação, talvez aqueles que dêem repercussão na mídia, porque não há tempo para investigar todos os casos que chegam na delegacia. E aí acaba se resumindo numa investigação fast food, rápida, né? E, aí apresenta-se ali um possível criminoso, duas ou três testemunhas, e aquilo para ali. E o trabalho do advogado, no campo, ele consegue levantar um número muito maior de testemunhas. Hoje, com esse verdadeiro Big Brother da vida real, né? Tem câmeras para todos os lados. Então, às vezes, você faz um estudo de imagens que acaba, de uma forma ou de outra, ajudando a polícia, ajudando que o trabalho Sim, investigativo sim. seja muito melhor para o processo. Sim, há muito tempo a gente abandonou, né, aquela ideia que assim tem raiz na Inquisição de que o processo ele busca a verdade real, né? Até porque a gente nunca conseguiu definir, né, o que seja a verdade real. E isso foi assim, o motor da Inquisição. Mas é verdade, né? A prova no processo ela busca reconstruir o evento criminoso para torná-lo assim mais fidedigno possível aos olhos de quem vai julgar, né? Já que o juiz não estava presente na cena do crime. A gente vai tentar reconstruir essa dinâmica do Exato. crime em todas as suas circunstâncias. Quanto mais circunstâncias, melhor, né? Para que ele tenha segurança ao julgar. E havendo dúvida, né? Em dúvida pro réu, Uhum. obviamente, né? Mas Uhum. eu creio que esse trabalho ele só enriquece e traz segurança para o pronunciamento judicial, né? E a gente não pode desconhecer, Paulinho, que, como eu disse, o mundo nosso hoje não é mais o de 2, 3, 4 décadas atrás, né? Então, vamos Mas o voltar um Código de Processo pouquinho. Penal é de 8 décadas atrás. Exato. Quando você tinha as empresas de telefonia eram todas estatais, né? A gente acreditava no Estado, né? A gente acreditava no Estado. Ensino era sempre público, né? As empresas de distribuição, a água foi privatizada esses dias. A gente não se deu conta, mas a água foi privatizada esses dias. Eu estou falando exatamente do quê? Eu estou falando do movimento neoliberal, né? Que começa na Inglaterra, Estados Unidos, depois vem para a América, né? América Latina. E o que é o neoliberalismo? É enxugar o Estado, desidratar o Estado, né? Para que ele seja o menor possível, que ele desempenhe apenas aquelas funções essenciais de gestão. Então você tem um Estado que não é mais assistencialista, paternalista. Ele vai diminuir, né, o quanto possível, e essa diminuição o quanto possível, esse Estado, ele acaba, obviamente, sendo menor também no que toca ao seu sistema de justiça criminal, né? E é aí que abre espaço para a atuação privada. Por isso que na Inglaterra, que é o berço do neoliberalismo, né? Então a gente lembra um pouquinho disso, ó, a Margaret Thatcher começa ali, depois vem o Reagan nos Estados Unidos, depois o Consenso de Washington, né? Então, Verdade. quando o professor Nilo Batista ele fala do influxo do movimento neoliberal na conformação, né, do sistema de justiça criminal brasileiro, é isso. Então, eu te dou um exemplo muito concreto, né? Outro dia eu estava falando isso para os alunos, eu falei, mas não é possível que isso vai implicar no processo penal. Eu falei, é óbvio que sim. Por isso que você tem um capítulo na criminologia que é sobre isso. Sim. Dá uma lida em Louis Vacan. O que Louis Vacan se ocupa? Para falar mal do neoliberalismo, porque ele fala que deforma o sistema de justiça criminal. É o Estado encurtando a tal ponto que ele deixa o indivíduo desprotegido. Então, hoje, quem pode, paga segurança privada. Você paga Sim. seu plano de saúde privado. Você paga a educação privada. E agora você vai pagar a investigação privada também. Né? Você vai pagar a investigação privada. Por isso que na Inglaterra, que está muito mais avançado, Estados Unidos, assim, em sistemas absolutamente desconhecidos. Nós, como na Coreia, por exemplo, né? Na Coreia do Sul, obviamente, Uhum. você já tem empresas que estão atuando na investigação criminal. Né? Já tem empresas. Sim. Esse é o futuro do Brasil. Então, você vai pegar É. Eu sempre digo isso para os meus colegas, aí nessa parte eles gostam de mim, né? Você pega os policiais aposentados, que eles têm expertise, que eles têm habilidade e competência para exercer investigação, Uhum. e eles vão fundar empresa. É isso que vai acontecer, Paulinho. Porque na Itália, É quando eles verdade. criam a investigação Baldan, ostensiva, não existia investigador privado. Pois não, Paulinho. bom,
Pois não. Não, é que infelizmente nosso tempo está esgotando. A gente tem mais 2 minutos e meio e aí o Instagram derruba a gente. Se a gente quiser, a gente não consegue. E é uma pena gigante, porque, meu, é Eu sei bom disso. demais te ouvir. É bom demais. Você tem um conteúdo que é gigantesco. É uma pena que a gente tenha essa limitação de tempo, mas temos. Então, Baldan, eu Não, mas vou usar esses 2 minutos aqui para te agradecer, cara, e pedir para você fazer as considerações finais. imagina, imagina. Não, eu acho que é um instituto novo, né? Eu agradeço muito assim, a oportunidade de divulgá-lo, né? Nós trabalhamos nisso há mais de 15 anos e agora vemos os frutos colhidos. E cabe agora, né, aos estudantes, aos profissionais do direito, né? E aqui aqueles que nos ouvem, que possam instrumentalizar isso e colocar em prática, não deixar o instituto morrer. O Ministério Público, ele traçou o caminho, né? Ele teve coragem, teve valentia de, a partir de uma nova norma administrativa, fazer muito mais do que o advogado pode fazer. A nossa investigação ela é mais modesta, mas ela é factível, execuível, e não vai ser aqui uma disparidade, não quebra a isonomia, porque quando eu tenho conversado com a Defensoria Pública, eu disse, né? Quem não pode pagar a investigação defensiva por um advogado vai para o órgão que o Estado criou para a tutela dos hipossuficientes, que é a Defensoria. E a Defensoria já começa a discutir isso, ou seja, eu acho que no horizonte nós vemos aí frutos muito bons sendo colhidos no futuro, e eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso. Obrigado aí a todos que nos assistiram, e ao Paulinho que promoveu aí esse encontro. Legal. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui, as pessoas que vão assistindo ao longo do tempo, porque isso fica salvo no IGTV. E, Baldan, pô, não tem palavras, cara. Muito, muito obrigado. Você sempre super gentil, super atencioso. E se tem uma pessoa que eu tenho como exemplo de estudioso do direito penal, da criminologia, do processo penal, é você, Baldan. Muito, muito obrigado, viu, cara? Bondade sua.